O IBGE lançou recentemente um fechamento anual, número de casamentos realizados no ano 2024, 948 mil casamentos registrados em cartório nesse último ano. Só que ao mesmo tempo, 427 mil divórcios aconteceram nesse período. Quase 70% das brigas de um casal geralmente vem de problemas financeiros. Seja bem-vindo ao Finanças Bíblicas, meu nome é Lucas Freitas, eu sou consultor financeiro há quase 10 anos e estou aqui para ajudar você a aprender mais sobre gestão financeira através da luz da Bíblia. E o que a Bíblia vai nos ensinar sobre todos os princípios financeiros? Fala de dívida, planejamento financeiro, reserva de emergência e investimento. A Bíblia ensina tudo, meu irmão. E eu quero, através desse canal, ajudar você e a sua casa a prosperar cada vez mais, seguindo as orientações bíblicas. 10 erros que casais cristãos cometem com as suas finanças, com a sua gestão financeira. Vem comigo que eu vou explicar uma por uma. E antes de começar esse vídeo, eu quero convidar você a se inscrever nesse canal, curte esse vídeo, compartilha com alguém que está precisando. De repente você conhece alguém que vai se beneficiar muito sobre esse assunto. Então aproveita, já curte, se inscreve e compartilha com uma, duas, três pessoas que precisam dessa ajuda. Efésios 5:31 vai falar que o homem deixará o pai e a mãe e se juntará à sua mulher e se tornará uma só carne. Então esse uma só carne é para tudo, meu irmão, em todas as áreas do casamento, seja a parte espiritual, a parte amorosa, a parte dos filhos e principalmente a parte financeira. Antes de falar dos erros, eu quero fazer algumas reflexões com vocês e mostrar o quão sério e quão importante esse assunto é. O IBGE lançou recentemente um fechamento anual do número de casamentos realizados no ano 2024 e esse número chegou a 948 mil casamentos registrados em cartório nesse último ano. Só que ao mesmo tempo, 427 mil divórcios aconteceram nesse período. Ou seja, para cada 2 casamentos, um praticamente está acabando. E quando você olha para os motivos, para as justificativas desses divórcios, 56% das vezes, o maior motivo é problema financeiro. Além dos que não se divorciam, o IBGE também, nessa mesma pesquisa, ela ranqueou que 36% dos casais que ainda estão casados têm brigas por conta de gasto. E outros 32% eles brigam por dívidas. É isso mesmo, 32% brigam por dívidas, 36% brigam por gastar muito, ou seja, quase 70% das brigas de um casal geralmente vem de problemas financeiros. Lucas 11:17 vai falar que todo reino dividido, ele se destrói, ele acaba. Então isso funciona no nosso casamento e principalmente nas nossas finanças. Então eu quero fazer algumas reflexões com vocês para que fique claro quais erros vocês estão cometendo, o que vocês podem fazer para melhorar a vida financeira e prosperar cada vez mais. É muito comum muitos casais reclamarem que não estão conseguindo prosperar, não estão conseguindo crescer, vivem em problemas financeiros e hoje a gente vai fazer algumas reflexões sobre o que isso pode causar na vida financeira de cada casal. E o primeiro motivo que causa problema financeiro num casal é o casal que é casado em todas as áreas, menos na área financeira. Às vezes, o marido e a mulher, eles contribuem, se alinham e conversam sobre tudo na vida, menos a área financeira. E aí é o que eu falo de ser solteiro, né? Casais que são solteiros financeiramente. E aí esses casais que são solteiros financeiramente, cada um geralmente tem sua conta, cada um geralmente tem as suas despesas, tem a sua fatura do cartão. Então o marido cuida de uma parte das despesas, a mulher cuida de outra. Principalmente nos dias de hoje, que é muito comum o homem e a mulher trabalhar, se criou a cultura de cada um ter a sua conta financeira, de cada um ter a sua vida financeira. Isso completamente errado, meus irmãos. O que a própria Bíblia diz em Lucas 11:17, que o reino dividido torna contra si mesmo a destruição. Então não tem como você, casal, prosperar se você tem uma vida financeira, sua mulher tem outra. Eu já vi muitos casais que às vezes o homem tá super bem de vida, você olha pra mulher, tá ali quebrada, passando aperto, isso não existe. A partir do momento que vocês são uma só carne, vocês também são uma só finança. Então vocês precisam começar a praticar, alinhar as despesas, alinhar as receitas, e entender que quando o dinheiro entra, é dos dois. Então um casal que tem as finanças divididas, eles estão a um passo da ruína, porque eu já vi muitos exemplos de casais que estão se endividando porque não conversam entre si sobre as finanças. Uma primeira lição para você é sentar com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu marido, alinhar quanto que entra de dinheiro em cada um, quais são as despesas que cada um tem, quanto que o casamento tem de receita, quanto que o casamento tem de despesa e saber se está sobrando, se está faltando e aí conseguir ir ajustando isso ao longo do tempo. Essa é a primeira e mais valiosa lição. Juntem as suas finanças, como vocês são uma só carne, vocês também precisam ser um só banco, uma só conta, uma só finanças, uma só gestão financeira. E conectado com esse primeiro item é a falta de diálogo. São um marido e mulher que não conversam, que não sabem quanto estão gastando, que não sabem de repente quanto estão ganhando, se está sobrando, se está faltando. O diálogo precisa acontecer, meus irmãos. Geralmente é normal um ou outro tomar mais conta da área financeira porque tem um perfil, consegue lidar melhor com finanças, geralmente trabalha na área. Vocês precisam conversar, o casal precisa saber se vocês precisam cortar gastos, se vocês precisam aumentar receitas. Então são várias e várias formas de vocês
melhorarem a vida financeira de vocês, mas para isso precisa ter diálogo. Você precisa estar muito bem alinhado com o seu parceiro, com a sua parceira, sobre tudo o que acontece na vida financeira de vocês. O terceiro item, também conectado com a parte de comunicação, é a transparência financeira, né? Eu já vi casais até que conversam, até que se alinham, até que entendem a importância, né, dessa conversa e desse diálogo, mas não existe transparência. Às vezes acaba fazendo uma compra escondida do marido, acaba escondendo uma coisa ou outra, esconde, pior de tudo, uma dívida. Eu já vi alguns casais que tiveram problemas futuros porque o marido, com vergonha, às vezes não contou para a esposa que tinha um problema financeiro, que diminuiu muito a sua receita, o seu salário. Essa transparência, essa comunicação, ela precisa acontecer com clareza, ela precisa acontecer com sinceridade. Não existe mentiras dentro de um casamento, traições financeiras dentro de um casamento. Se você hoje pratica esse ato, de repente, até para evitar uma briga, até para esconder, pode ter certeza que uma descoberta dessa é considerada como se fosse uma traição carnal, mas é uma traição financeira. Então prestem atenção se vocês estão sendo transparentes uns com os outros e se comunicando bem em relação às finanças. E o quarto item, e um dos mais importantes, é o casal que gasta mais do que ganha. É casal que tenta viver uma realidade fora do seu padrão. É um casal que vai se endividando, às vezes até para manter aparência, às vezes até para manter um padrão de vida que não condiz com a realidade. A pandemia veio e impactou muita gente que tentou manter um padrão de vida que de repente não conseguiu manter. Não tinha uma reserva de emergência e se endividou. E hoje, infelizmente, no Brasil, mais de 78% da população está endividada. 78% de uma população de mais de 200 milhões de habitantes está endividada. Muito porque o país não ajuda com a educação financeira. Às vezes a gente sai da escola, sai da faculdade, começa a trabalhar e descobre que tem que fazer imposto de renda, não sabe economia básica, acaba gastando muito mais do que ganha, às vezes para manter uma boa aparência, para conseguir, de repente, sonhos materiais, né? Então a Bíblia, ela nos orienta a sempre olhar para o reino de Deus, a evitar os tesouros da terra e olhar para os tesouros do céu. E a lição para esse item 4 é simples, é só você gastar menos do que você ganha. Se você não tem dinheiro, não compra. Se você tem um sonho que de repente não está ao seu alcance nesse momento, evita gastar agora. Tenta juntar o dinheiro aos poucos, tenta começar a economizar aos poucos, reduzir as despesas. Então, de repente, aquele plano Mega Blaster do Netflix que você assina, que é o mais caro, diminui para o mais baratinho. Tenta diminuir por mais em conta, vai tentando reduzir as pequenas contas sem impactar muito o seu padrão de vida até você se restabelecer, até começar a sobrar dinheiro para depois, naturalmente, você começar a prosperar de novo. Então tem muita gente travada hoje financeiramente porque, infelizmente, tenta manter um padrão de vida que não tem condição. Essa é a maior e principal lição dessa questão financeira para os casais. Já estamos na metade do vídeo e se você não se inscreveu ainda, aproveita, se inscreve no canal, curte esse vídeo, comenta aqui o que você está achando, se você concorda ou não concorda com esses erros que as pessoas geralmente cometem. Aproveita para compartilhar com um amigo e ajudar esse canal a crescer cada vez mais. Em quinto lugar, o quinto maior erro que eu vejo os casais cometendo é um casal que não pensa no futuro. São casais que não têm objetivos. Então um casal, ele precisa ter objetivos de curto, médio e longo prazo. Um casal precisa saber quais são os próximos passos, o que vamos fazer daqui 5 anos, quais são os nossos objetivos daqui 10, 15, 20 anos. Então se você não tiver alinhado os seus sonhos, os seus objetivos com o seu parceiro, infelizmente isso pode levar vocês à ruína. Prestem atenção no que a palavra de Deus diz, se planejem, criem objetivos futuros. Se você acha que você vai viver de INSS, você está muito enganado, meu irmão. O INSS é uma das maiores pirâmides financeiras que a gente tem no Brasil. É muita gente recebendo e pouca gente compartilhando, e o governo vem cada vez mais usando mal os recursos que capta, né? Os impostos que ele recolhe. Você precisa pensar no seu futuro, você precisa almejar um futuro decente para sua casa, para sua família, até para seus filhos e para seus netos. O sexto motivo, que é muito comum às vezes acontecer, é uma pessoa só do casal cuidar da parte financeira. Às vezes a esposa cuida, ou o marido cuida, de repente quem tem mais aptidão para a área financeira, o casal precisa se comunicar. Os dois precisam saber como que tá a saúde financeira. De repente você está gastando muito com comida, é normal o crente gastar com comida, mas geralmente os dois têm que saber do que está rolando para não ter esse desvio de expectativa. Os dois sabendo do que está acontecendo, o marido vai saber até que passo ele pode dar para comprar tal coisa, a mulher a mesma coisa e assim por diante. Quem nunca entrou num shopping para tomar um café e saiu com 3 sacolas de roupa, né? Não é verdade? Então você precisa saber como lidar e como está a situação financeira da sua casa.
E o sétimo erro, o sétimo motivo que gera problemas financeiros num casal hoje em dia é a falta de planejamento, é a falta de propósito. Muitas vezes a gente encontra nas consultorias casais sem propósito financeiro, sem planejamento, sem um destino, sem um objetivo de curto, médio e longo prazo. A gente já falou aqui algumas vezes nesse canal sobre a importância de se ter objetivos. Objetivo de curto prazo, geralmente a gente considera planos dentro de um ano, médio prazo até 5 anos e longo prazo de 10 anos para frente. Por exemplo, curto prazo, geralmente a gente monta planos para você, de repente, quitar uma dívida, comprar alguma coisa mais simples. Médio prazo já entra casa, entra carro, geralmente financiamentos ou planejamentos que vai afetar a sua casa, as finanças de uma forma mais impactante. E longo prazo, geralmente está atrelado à aposentadoria do casal, geralmente está atrelado a planos de 10, 20, 30 anos para frente. Casais que não têm esses planos bem definidos e alinhados, eles geralmente têm problema de comunicação dentro de casa. Tanto o casamento quanto as suas finanças precisam andar junto. O marido e a esposa precisam estar muito bem alinhados dos seus planos financeiros para curto, médio e longo prazo. Isso é muito importante para a harmonia financeira do casal funcionar. De repente, o marido está planejando alguma coisa, a mulher está planejando outra. Quando essas coisas se conflitam, existem brigas e isso gera impacto financeiramente no bolso da família e do casal. Lembre-se que um barco sem destino, ele vai para qualquer lugar, qualquer vento serve. Um casal precisa ter bem definido o seu planejamento financeiro. Na nossa consultoria, a gente orienta as pessoas no curto prazo, o planejamento financeiro, algum ajuste no orçamento da família, fazer pequenos ajustes de rota nesses próximos meses e depois você conseguir alcançar voos mais altos, como concluir um financiamento, concluir um consórcio, conseguir a casa própria, o carro próprio, conseguir quitar dívidas grandes para depois futuramente conseguir poupar, investir e viver dessa renda, conseguir ter uma renda própria que traga tranquilidade financeira para sua casa, para sua família. Provérbios 21:5 vai falar que os planos do diligente levam à abundância, mas o apressado sempre vai acabar na miséria. Ou seja, o que Salomão está ensinando aqui pra gente? Um plano bem feito, um planejamento bem executado vai te levar à prosperidade, vai te levar à abundância. Mas quando você tem pressa, quando você executa, gasta de qualquer jeito, sem saber para onde você está indo, vai te levar à miséria. Então fica essa lição de Salomão que vai agregar muito valor financeiro na vida do casal. O oitavo motivo que gera muita discussão entre o casal é a arrogância e o ego de uma das pessoas. Geralmente, existem vários e vários exemplos de pessoas que se recusam a dar um passo para trás. Imagina que difícil você conquistar alguma coisa e de repente você se vê num problema financeiro. O casal que tinha 2 carros agora precisa vender um para poder pagar a conta. Daqui a pouco esse um ele tem que vender também e fica sem. O filho que está na escola particular agora precisa ir para uma escola pública. Então, o retroceder é muito difícil e tem pessoas que infelizmente não aceitam dar um passo para trás. Às vezes a crise financeira chegou na sua casa e você ainda está vivendo como se você estivesse ganhando a mesma coisa que antes. Então você precisa se readaptar. E rejeitar essas mudanças é uma das coisas que destroem famílias e destroem a área financeira de muito casal. Se você quiser um resultado diferente, você precisa fazer coisas diferentes. Uma dessas é aceitar o momento atual da sua vida financeira. O penúltimo item, o nono erro que muitos casais cometem é a falta de persistência. Eu falo que a gestão financeira é como uma academia. Geralmente você começa pensando já em resultados imediatos, só que você vai 1, vai 2, vai 3, vai 4, 5, 10 vezes na academia e não vê o resultado acontecer. Não emagrece, não consegue o resultado que espera. O que acontece geralmente? A pessoa abandona e para. As finanças são as mesmas coisas. O casal precisa ter disciplina na hora da gestão financeira, principalmente se você está com dívida, se você tem problema financeiro. Então a persistência e a força de vontade do casal é o que faz muita diferença. Eu vejo muito casal brigando por causa disso, porque o marido às vezes está alinhado no propósito e a mulher dá 2, 3, 4, 5 meses, desiste da gestão financeira e acaba querendo voltar. Então lembre-se que não há conquista sem esforço. O casal precisa ter força de vontade, o casal precisa ter foco e disciplina para conseguir alcançar todos os objetivos, seja ele de curto, médio ou longo prazo. E lembre-se que pequenos deslizes podem acarretar em anos e anos de frustração financeira. Então, às vezes, um dos dois acaba cometendo uma atitude errada, uma compra mal pensada ou mal planejada e acaba impactando anos e anos das finanças do casal. Então, lembre-se que a disciplina e a perseverança são muito importantes para a gestão financeira de um casal. E o 10º ponto, e não menos importante, já conectado com esse último que a gente falou, é relacionado a não desistir. Não adianta nada você ter perseverança, você conseguir enxergar os seus objetivos se lá na frente você desiste. Se o seu parceiro desistir, você praticamente perdeu todo o planejamento que foi feito e toda a execução até o momento que você tiver. Tentem conversar, tentem se alinhar, tentem deixar bem claros os objetivos, mapeiem o avanço, consigam
consigam enxergar os benefícios que isso está trazendo para vocês no longo prazo, de repente para o seu filho, para o seu neto, em toda a herança que vocês vão deixar para eles, não desistam. É um caminho longo, é um caminho difícil, mas é um caminho que vale a pena. Quando você começa a ter resultados, você vai ver que os rendimentos que você tem ao poupar e investir bem o seu dinheiro vão começar a pagar a conta da água. Eu falo que começa a pagar depois a conta da energia. Daqui a pouco ela começa a crescer, já está pagando o seu aluguel, o seu financiamento, até o ponto que você cresce e ele já está pagando todo o seu padrão de vida, todo o seu custo de vida. E aí, meu irmão, é a famosa liberdade financeira. Você pode fazer o que você quiser da sua vida porque todas as suas contas já estão pagas. Só que até chegar no final desse caminho é muito sofrido, é muito doloroso, mas vale muito a pena. Tenham foco, tenham disciplina e fé em Deus que tudo vai dar certo. E para concluir esse vídeo, lembrem-se, problemas financeiros não são o que causam os divórcios. O que causa divórcio é a falta de alinhamento e a falta de cumprir expectativas do seu marido e da sua mulher. Às vezes a gestão financeira simplesmente acontece por falta de conversa, por falta de comunicação, às vezes por falta de ter uma disciplina, de ter uma perseverança. Lembre-se disso, as finanças são muito importantes para todo casal, principalmente cristão. Um casamento bem comunicado, um casamento bem alinhado, ele é blindado com qualquer fracasso financeiro. Reflita se um desses 10 erros são cometidos na sua casa e corrijam sempre à luz da Bíblia, sempre à luz de Deus.